Você já sentiu que precisava pedir permissão para existir? Não para entrar numa sala, mas para ser você mesma. Para dizer o que pensa sem medo de ser mal interpretada. Para levantar a voz sem ser chamada de nervosa. Para dizer não sem que isso soe como desafio. Desde muito cedo, o mundo nos ensina que o lugar da mulher é onde ela incomoda menos. Que devemos sorrir mesmo quando nos machucam, e baixar os olhos quando discordamos. Mas e se esse silêncio for armadilha? E se, em vez de proteção, ele for uma prisão invisível? A verdade é que ser mulher, nesse mundo que tenta nos moldar, não é um caminho de aceitação, é uma travessia de coragem. Desde pequenas, somos ensinadas a baixar o tom da voz, a sentar com as pernas fechadas, a engolir o choro. Nos dizem que menina educada é a que não grita, que não responde, que não confronta. Mas ninguém fala sobre o que isso nos custa. A cada vez que abafamos nossa vontade, estamos nos afastando um pouco mais da nossa essência. O mundo nos treina para caber em espaços pequenos, em vozes suaves, em opiniões moderadas, em gestos contidos. E esse treinamento é diário, constante, silencioso. Quando você percebe, já está pedindo desculpas por sentir demais, por querer demais, por existir demais. Ser mulher se torna um exercício contínuo de diminuir-se para sobreviver. Mas até quando? Você já sentiu que precisava pedir permissão para existir? Não para entrar numa sala, mas para ser você mesma. Para dizer o que pensa sem medo de ser mal interpretada. Para levantar a voz sem ser chamada de nervosa. Para dizer não sem que isso soe como desafio. Desde muito cedo, o mundo nos ensina que o lugar da mulher é onde ela incomoda menos. Que devemos sorrir mesmo quando nos machucam, e baixar os olhos quando discordamos. Mas e se esse silêncio for armadilha? E se, em vez de proteção, ele for uma prisão invisível? A verdade é que ser mulher, nesse mundo que tenta nos moldar, não é um caminho de aceitação, é uma travessia de coragem. E essa tentativa de nos calar não está apenas nos gritos de fora, mas nas vozes que crescem dentro da gente. Vozes que dizem, você está exagerando, melhor não falar isso pode pegar mal. A censura internalizada é uma das formas mais perversas de opressão, porque ela nos faz acreditar que o problema somos nós. Que sentir raiva é errado. Que exigir respeito é demais. Que mostrar vulnerabilidade é fraqueza. E a cada vez que silenciamos uma dor, estamos alimentando esse sistema que lucra com a nossa passividade. Ser mulher, nesse mundo, é ter que reaprender a confiar na própria voz todos os dias, e isso é um ato revolucionário. O que o mundo ainda não entendeu é que nosso silêncio nunca foi aceitação, foi sobrevivência. E mesmo assim, mesmo caladas, sempre estivemos ali, criando, observando, resistindo. Cada mulher carrega dentro de si uma história de tentativa de silenciamento. Mas há algo que eles não conseguiram prever, a força que nasce quando nos ouvimos umas às outras. Quando uma mulher fala, ela libera uma outra da vergonha, do medo, da solidão. É por isso que nos tentam calar. Porque quando falamos, a estrutura balança. A cada palavra que ousamos dizer, mostramos que não estamos mais dispostas a viver encolhidas. Que merecemos espaço. E mais do que isso, que vamos ocupá-lo. O silêncio que nos é imposto tem muitas formas.
Às vezes é o riso debochado quando somos firmes. Às vezes é o olhar atravessado quando nos recusamos a agradar. Outras vezes é o desprezo sutil quando nossas ideias são ignoradas e, minutos depois, repetidas por um homem, e finalmente validadas. Esse silenciamento cotidiano é sorrateiro. Ele se esconde nos detalhes, se disfarça de educação, de boa convivência. Mas a verdade é que elimina a nossa autoestima, nos faz duvidar da nossa inteligência, nos ensina a ceder antes mesmo de tentar. A gente cresce se perguntando: será que estou falando demais? Quando na verdade, só estamos tentando existir por inteiro. O medo de incomodar nos prende, mas é justamente ao incomodar que começamos a mudar as coisas. E não se engane, isso não é um problema individual. É uma estrutura. Uma engrenagem social que se alimenta da nossa dúvida, do nosso silêncio, da nossa ausência. A mulher calada sustenta sistemas. Sustenta famílias disfuncionais, ambientes de trabalho abusivos, relações desiguais. Quando nos calamos para manter a paz, não é paz que garantimos, é a continuação do ciclo. Porque paz sem justiça é só silêncio opressor. E é por isso que tantas de nós adoecem: ansiedade, síndrome da impostora, crises de identidade. O corpo grita quando a boca não pode. E mesmo nesses momentos, ainda nos culpamos por não darmos conta de tudo. Mas a verdade é que estamos cansadas de sermos alicerce de estruturas que nos ferem. Por muito tempo, nos disseram que a força feminina era estar sempre sorrindo. Sempre equilibradas. Sempre calmas. Mas isso não é força, é exaustão disfarçada. A verdadeira força está em dizer: eu estou cansada. Eu não aceito mais isso. Eu mereço mais. Está em colocar limites, em dizer não mesmo com a voz tremendo. Está em parar de se culpar por não corresponder a expectativas que nunca foram feitas para o nosso bem. Porque quando uma mulher se recusa a continuar calada, ela não está sendo ingrata. Ela está sendo fiel a si mesma. E isso, para muita gente, é intolerável. Porque uma mulher que se escuta ameaça a ordem das coisas. Mas também é ela que começa a mudá-las. Existe uma beleza crua em ver uma mulher recuperar sua própria voz. É como assistir uma flor brotar no asfalto, inesperado, potente, impossível de ignorar. E essa reconexão com a própria verdade não acontece de uma vez. Ela começa aos poucos, num basta dito em voz baixa, num limite colocado mesmo com medo, num desejo admitido sem culpa. Cada passo nessa direção é uma rachadura no sistema. E é aí que percebemos: nossa voz nunca desapareceu. Ela só estava soterrada por anos de condicionamento. E agora, ao cavarmos com palavras, com perguntas, com coragem, ela volta à tona. E quando volta, ela não quer mais se esconder. Você percebe isso nas conversas entre mulheres. Quando uma se abre, a outra respira aliviada: então não sou só eu. É nesse espaço de escuta e identificação que acontece algo transformador. A vergonha se dissolve, o medo diminui, a coragem cresce. Porque a tentativa de nos calar sempre foi também uma tentativa de nos isolar. Mulheres separadas não trocam experiências. Não se apoiam. Não se fortalecem. Mas juntas, somos eco. Uma voz que começa aqui pode alcançar muitas outras. Pode chegar em quem ainda acha que está errada por sentir, por querer, por existir do seu jeito. E quando essa conexão acontece, o silêncio perde poder. E a gente entende: nossas vozes foram feitas para se encontrar.
Se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você também cansou de se calar. E eu quero te dizer, isso já é um passo imenso. Não é fácil. Às vezes, o mundo nos ensina tanto a calar que até escutar um vídeo como esse dói. Mas se doeu, é porque tocou algo real. E se tocou, é porque importa. Então, se você sentiu isso, se essa mensagem te alcançou de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar um like, a compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. Porque o que estamos construindo aqui é mais do que um vídeo, é um espaço de voz, de cura, de resistência. E ele só faz sentido se você fizer parte dele também. Existe algo poderoso em perceber que você não está sozinha. Porque por muito tempo, a gente acha que ser mulher é um processo solitário. Achamos que só a gente chora escondido depois de ser interrompida por um colega no trabalho. Que só a gente engole seco quando é chamada de difícil só por discordar. Que só a gente se sente pequena, inadequada, desconfortável em lugares onde deveríamos nos sentir seguras. Mas não. Há uma multidão de mulheres que sente o mesmo, e isso não é coincidência. É sintoma de algo maior, mais profundo, que vem sendo construído há gerações. Perceber isso pode ser doloroso, mas também libertador. Porque quando entendemos que o problema não está em nós, mas no sistema que nos molda, podemos começar a quebrar esse molde juntas. E aí, tudo muda. Tem algo que ninguém nos conta sobre o silêncio, ele cobra caro. Ele cobra nossa saúde mental, nossa energia, nossa paz. Porque quando calamos aquilo que sentimos, aquilo não desaparece, ele se acumula. Vira nó na garganta, tensão no corpo, insônia, sensação de inadequação. Nos esforçamos tanto para sermos aceitas, que esquecemos de nos aceitar. E isso, aos poucos, vai nos desconectando da nossa verdade. A gente começa a agir para agradar, a vestir o que esperam, a dizer o que é conveniente. E quanto mais nos afastamos de quem somos, mais solitárias nos sentimos, mesmo cercadas de gente. Ser mulher nesse mundo é muitas vezes viver nesse estado de desconexão. Mas reverter isso começa com um simples gesto, escutar o que o seu corpo vem tentando dizer em silêncio. Escutar com coragem. E depois, falar, mesmo que com medo. A mulher que começa a falar, de verdade, com a alma, que incomoda. Porque ela não quer mais agradar. Ela não mede palavras para caber no que esperam. Ela não aceita mais migalhas de respeito. E aí surgem as reações, dizem que ela está radical, sensível demais, problemática. Mas essas palavras são só formas de tentar contê-la. Porque o que assusta não é o que ela diz, mas o fato de que ela ousou dizer. Ousou quebrar o roteiro. Ousou se colocar em primeiro lugar. É nesse ponto que percebemos, muitas pessoas não querem mulheres livres, querem mulheres silenciosas. Mas quando você entende isso, você para de tentar convencer. E começa a construir. Construir seu espaço, sua voz, seus limites. E isso, sim, é revolucionário. Porque uma mulher que se constrói por dentro começa a reescrever tudo ao seu redor. E o mais bonito disso tudo é que não existe um jeito certo de falar. Sua voz pode ser suave, firme, pausada, acelerada, tímida, intensa, todas elas são válidas. Todas são formas legítimas de existir. Não precisamos performar força o tempo todo, nem esconder nossa sensibilidade para sermos levadas a sério. A liberdade está justamente em poder ser tudo.
em ser múltipla. Em um dia estar forte e no outro desabar, e isso não ser motivo de vergonha. Ser mulher é isso, dançar entre extremos e ainda assim manter a essência. E cada vez que você se permite ser quem é, você inspira outra mulher a fazer o mesmo. Porque quando uma fala, outra se encontra. E quando muitas falam, o mundo escuta, mesmo que tente negar. E nesse som coletivo, nasce algo impossível de ser silenciado, a transformação. Chega um momento em que a gente entende que não dá mais para voltar para a versão silenciada de nós mesmas. Não importa o quanto tentem nos convencer de que é mais fácil, mais seguro, mais aceitável calar. Já experimentamos o gosto da verdade, e ele é viciante. Ele arde, sim, mas também cura. E é por isso que mesmo com medo, seguimos. Seguimos abrindo espaços, fazendo perguntas, rompendo com padrões. Seguimos mesmo quando tudo parece nos empurrar de volta para a caixa. Porque agora sabemos que merecemos mais. Mais escuta, mais respeito, mais presença. E isso não é um pedido, é uma certeza. Uma certeza que cresce cada vez que escolhemos ser fiéis a nós mesmas. Ser mulher em um mundo que tenta te calar é aprender, todos os dias, a gritar com o coração aberto. Não de ódio, mas de existência. Chega um momento em que a gente entende que não dá mais para voltar para a versão silenciada de nós mesmas. Não importa o quanto tentem nos convencer de que é mais fácil, mais seguro, mais aceitável calar. Já experimentamos o gosto da verdade, e ele é viciante. Ele arde, sim, mas também cura. E é por isso que mesmo com medo, seguimos. Seguimos abrindo espaços, fazendo perguntas, rompendo com padrões. Seguimos mesmo quando tudo parece nos empurrar de volta para a caixa. Porque agora sabemos que merecemos mais. Mais escuta, mais respeito, mais presença. E isso não é um pedido, é uma certeza. Uma certeza que cresce cada vez que escolhemos ser fiéis a nós mesmas. Ser mulher em um mundo que tenta te calar é aprender, todos os dias, a gritar com o coração aberto. Não de ódio, mas de existência. E não pense que esse despertar precisa ser barulhento. Nem todo grito é alto. Às vezes, ele vem no formato de uma escolha, deixar uma relação que te anula. Dizer não a uma obrigação que te sufoca. Parar de pedir desculpas por existir. Às vezes, ele vem em silêncio, mas um silêncio seu, escolhido, e não imposto. Um silêncio que acolhe, não que apaga. E entender isso é libertador. Porque ser mulher não é ser uma heroína invencível todos os dias. Ser mulher é ser humana. É poder errar, aprender, recomeçar. E ao se permitir viver isso com autenticidade, você já está desobedecendo ao sistema que te queria automática. A sua existência consciente é um ato político. E a sua autenticidade é uma afronta para quem só entende mulheres moldadas pelo medo. Talvez a coisa mais corajosa que possamos fazer por nós mesmas é parar de pedir desculpas por sermos quem somos. Parar de se encolher em reuniões. Parar de rir sem graça quando somos interrompidas. Parar de se justificar por querer o que queremos. É cansativo viver em alerta. Pensando o tempo todo no que é aceitável. Mas existe um ponto de ruptura, em que você simplesmente não aceita mais se editar. E quando esse ponto chega, você entende, quem vai se incomodar com a sua liberdade nunca esteve ao seu lado de verdade. Porque quem te ama de verdade, escuta sua voz. Valoriza. Incentiva.
E quando você começa a se cercar dessas pessoas, e a afastar quem só queria o seu silêncio, você começa a respirar com leveza. Porque o mundo ainda pode tentar te calar, mas você não precisa mais aceitar. A cada passo que damos em direção à nossa liberdade, quebramos o ciclo para quem vem depois. As meninas que estão crescendo agora precisam ver mulheres que ousaram falar. Que ousaram viver de forma plena, inteira, sem medo. Porque representatividade não é só estar presente, é estar viva, visível, real. Não adianta ensinar autoestima sem exemplo. Não adianta falar de liberdade se a gente ainda vive acorrentada a expectativas que não escolheu. Nós somos as vozes que vão ecoar no futuro. E por isso, mesmo quando for difícil, mesmo quando for doloroso, vale a pena continuar. Porque existe uma menina observando em silêncio, e ela vai entender, pelo seu exemplo, que não precisa se calar para ser amada. Que ela pode, e deve, existir do jeito que é. Então agora, eu te pergunto com toda a honestidade, quantas vezes você se silenciou para ser aceita? Quantas vezes calou sua verdade, suas vontades, seus limites, só para não parecer difícil? Talvez seja a hora de parar e encarar essa pergunta com coragem. Não para se culpar, mas para se libertar. Porque enquanto você continuar diminuindo sua luz para não incomodar, o mundo vai seguir confortável no seu silêncio. Mas a sua voz, mesmo tímida, mesmo hesitante, pode ser o começo de uma revolução. E aí eu te convido, conta aqui nos comentários, qual foi o momento em que você mais sentiu que tentaram te calar? Compartilha. Desabafa. Porque aqui, sua voz é bem-vinda. E quem escutar, talvez também encontre a força que estava procurando.